A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. Como era a alimentação e medicação na era pré e pós-diluviano? Vamos lá. Era pré-diluviana. Alimentação antes do dilúvio. Gênesis capítulo 1, versículo 29 diz assim: Disse mais Deus: Eis que vos tendo dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Então, alimentação estritamente vegetariana, ervas, sementes e frutas. Então, naquela época, o homem comia era ervas, sementes e frutos. Então, eles eram vegetarianos. Nenhuma menção a consumo de carne ou morte de animais para alimento. O ser humano vivia em um estado de harmonia com a natureza. O corpo humano pré-diluviano era mais resistente e vivia mais. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. A dieta à base de plantas contribui para a saúde celular, prevenção de doenças e longevidade, como confirmado por estudos modernos. A alimentação refletia o projeto original de Deus: vida, abundância e equilíbrio. Então, pelo que eu vejo aqui, né, meus irmãos, naquela época Deus permitiu que o homem somente comesse de ervas, sementes e frutos. Então, com isso, como eu falei há um vídeo atrás aí, né, como era o clima lá na época da pré-diluviana, né, antes do dilúvio. Então, como falei, então o clima lá é bem diferente que nós hoje. E com isso também essa alimentação provavelmente era bem mais pura, vamos dizer assim, né, menos contaminação, né. O ar aí, o oxigênio aí era bem maior, né, a quantidade aí de oxigênio aí. Hoje nós somos 21%, naquela época, como falei, não temos como medir, mas a maioria dos teólogos aí e estudiosos crê que era rico em oxigênio, né? Então temos aí uma camada aí, né, de vapor, que aí nesse caso aí não deixava o sol penetrar, correto? Então tudo isso aí ajudava aí, né, na proteção aí do ser humano. E medicação e cuidados com a saúde antes do dilúvio. A Bíblia não menciona explicitamente medicamentos ou doenças nos tempos anteriores ao dilúvio. Isso nos leva a crer que havia uma saúde mais estável, decorrente da pureza do ambiente, né, como eu falei, da alimentação natural, da ausência de contaminação, ar, solo e água. Quer dizer, nesse caso aí, né, o ar não era contaminado, o solo não era contaminado, a água também não era contaminada, tudo puro. Da criação ainda próxima da perfeição inicial, né? Quer dizer, naquela época aí foi tudo, estava ainda a criação, né? Estava próxima aí da criação aí perfeita aí de Deus, né? Então, o uso de plantas com propriedades medicinais, mesmo que não mencionado diretamente, o ser humano ainda não havia desenvolvido a medicina como ciência, pois não havia necessidade urgente. E a era pós-diluviana? Como era a alimentação depois do dilúvio? Tudo que se move e vive vos servirá de alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9:3. Então, vamos lá de novo. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Então, quer dizer, até então não tinha carne. Agora Deus está permitindo aí
matar um animal para comer, correto? Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus está liberando aí a carne, tá certo? Deus autoriza o consumo da carne. Há, no entanto, a proibição de sangue. Gênesis 9:4. Então a gente vai lá em Gênesis 9:4, diz assim: mas não comam carne com sangue, que é vida. Correto? Então Deus aí proíbe aí o sangue, né? O ambiente pós-diluviano era mais hostil. Mudança climática, redução da fertilidade do solo, escassez temporária de vegetais. Deus permite a carne como provisão, adaptação à nova realidade, não como retorno ao ideal original. A expectativa de vida cai drasticamente nos descendentes de Noé. Então, exemplo aqui: Sem viveu 600 anos. Arfaxad viveu 438 anos. Então, quer dizer, houve uma queda aí. Eber, 464 anos. Peleg, 239 anos. Naor, 148 anos. Então, aí a gente vê aí que depois do dilúvio aí, a idade já começou já a cair, correto? Isso pode estar ligado à nova dieta com carne, às mutações genéticas, quer dizer, não é só a carne não, tá certo? A carne contribuiu, é lógico, mas tem as mutações genéticas, a exposição solar, diminuição do vapor de água que protegia a terra e deterioração geral do ambiente. Então, como eu disse, lá na criação, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim que 1 e o 2 diz assim: no princípio e Deus fez, né, os céus e a terra. Gênesis 1:1, Deus fez os céus e a terra. E no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, quer dizer, a partir daquele momento ali começou a fazer a terra, tá certo? Com a ajuda também do Espírito Santo ali, fazendo a terra. Aí quando chegou o dilúvio, eu creio também que o Espírito Santo também pairava sobre as águas, porque o dilúvio foi universal, pegou a terra toda. E nesses 100 dias que até a água baixar, ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fez uma mudança muito grande ali na terra, correto? Então com isso aí houve uma mudança também no ser humano com o tempo aí. Então a gente, né, como eu falei aqui em cima aqui sobre a idade, né, de 100, 600 anos, e Naor, 148 anos. Então quer dizer, aí a idade foi só caindo, correto? Não como antes do dilúvio. Então houve aí também uma redução aí drástica na idade, tá certo? Medicação e saúde após o dilúvio. Com a queda da longevidade e surgimento de doenças, o ser humano passou a observar melhor os efeitos das ervas medicinais, criar técnicas de tratamento e alívio de dores e enfermidades. Base bíblica posterior. Em Êxodo 15:26, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Em Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio. Então a gente vê aqui, né, meus irmãos, que já Deus aqui falando aqui com o ser humano que ele é bom, né? O Senhor que te sara. Isso aí já é uma doença espiritual, correto? Então, problema aí do lado espiritual. Então, Deus nos cura. O coração alegra
é bom remédio. Então, quer dizer, nós temos aí que ficar alegre, né? O coração aí não pode ficar triste, não. O coração tem que ficar alegre. Então, mesmo que a medicina formal ainda não fosse desenvolvida, já se percebe a importância da saúde mental e emocional, né? Ligada à fé, nesse caso aí, né? Tanto o Êxodo como o Provérbio, que eu falei aqui agora. O uso de plantas como mencionados em Ezequiel 47:12 e Apocalipse 22:2, folhas que cura, para cura. A medicina egípcia e a Babilônia surge posteriormente com mistura de sabedoria, prática e idolatria. O plano original de Deus incluía alimentação natural, simples e limpa, corpo saudável e longevidade, dependência de Deus e equilíbrio com a natureza. Então aí veio o pecado, né? E com o pecado aí veio o dilúvio, por causa que a terra estava cheia de pecado, de acordo aí com Gênesis capítulo 6. É só ir lá em Gênesis capítulo 6, vocês vão ler. Lá vai falar lá que a terra já estava contaminada em pecado. Então aí após o pecado do dilúvio, houve adaptação e concessões. Então aí o povo começou a adaptar a nova vida. Deus ainda guia, mas o mundo é corrompido. A saúde se torna luta constante e a fé passa a ser também medicina para a alma. Tá certo? Então, para fechar aqui, eu vou ler aqui uma parábola. O jardim e o deserto. Havia um homem chamado Eliã que vivia em um jardim exuberante, onde as árvores davam fruto sem esforço e as fontes jorravam água pura e doce. Lá Eliã comia dos frutos, bebia da água cristalina e não conhecia dor. As folhas das árvores o refrescavam e o aroma das flores o faziam repousar em paz. Mas certo dia, Eliã resolveu sair do jardim para explorar novos territórios. Ao sair, encontrou um deserto seco. O sol queimava mais forte e as plantas que via agora tinham espinhos. Com fome, caçou animais, pois não encontrava mais os frutos doces do jardim. A água era escassa e às vezes amarga. Com o tempo, o corpo de Eliã cansou, sua pele enrugou, sua força diminuiu. Ele sentiu saudade do jardim, onde tudo era vida. Um ancião apareceu e lhe disse: no jardim você se alimentava da vida, aqui você se alimenta da sobrevivência. O que era remédio virou esforço, o que era natural virou exceção. Eliã então caiu de joelho e clamou: ó Senhor do jardim, leva-me de volta ao lugar onde o alimento vinha do teu cuidado e a cura estava nas tuas mãos. O ancião sorriu. O caminho de volta está no teu coração. Começa quando você aprende novamente a confiar no Deus que criou o jardim. E o Sião deu aquele sorriso. Gênesis capítulo 1, versículo 29, né, meus irmãos? Voltando lá, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e todas as árvores em que há fruto e que dá semente, isso vos será para mantimento. Deus, em sua infinita sabedoria, criou um ambiente onde tudo era equilibrado. A alimentação era simples e a saúde era natural. E a comunhão com o Criador era o maior sustento da alma. Após o pecado e o dilúvio, o homem teve de adaptar-se em um mundo quebrado, onde doenças, esforço e desequilíbrio se tornaram parte do cotidiano. Ainda assim, Deus não abandonou o ser humano. Ele concedeu sabedoria para cultivar a terra, usar ervas medicinais, preparar alimentos com discernimento e buscar cura tanto no corpo quanto no espírito. Hoje vivemos em um mundo semelhante ao deserto da parábola, mas Jesus é o caminho de volta ao jardim. Ele é o pão da vida, a água viva
e o médico das nossas almas. Cuide do seu corpo com sabedoria, lembrando que ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Busque uma alimentação equilibrada, simples e próxima do natural. Use a fé como parte do seu cuidado espiritual e emocional. Confie que Deus é capaz de restaurar tanto sua saúde física quanto a sua esperança. Senhor, ajuda-nos a buscar o teu projeto original para a nossa vida. Que nós alimente daquilo que edifica, tanto no corpo quanto no espírito. Dá-nos sabedoria para cuidar do meu templo, nosso templo, a fim para confiar que tu és o Deus que sara. Em nome de Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos.